Continuemos, amigos, falando sobre lucratividade, a que avalia o resultado relacionando com o movimento das vendas. Ou seja, doutores, receitas operacionais líquidas. Vários níveis de lucro são calculados, cada um com finalidade específica de análise, iniciando pontos de atenção nos quais a direção da empresa deve se concentrar. Analisando o lucro bruto, por exemplo, se houver alguma anormalidade nesse ponto, ele será decorrente das atividades industriais em relação com os preços de venda, praticamente nada tendo a ver com os demais elementos do resultado. Ou o preço de venda está defasado ou o custo industrial está muito elevado. Verificando que o lucro operacional sofreu queda, mas o lucro bruto encontra-se dentro dos parâmetros, a atenção ficará voltada para os itens referentes às despesas operacionais. Assim, analisando cada momento do resultado, você poderá localizar onde se encontram as maiores distorções. Assim, precisamos ver a margem operacional, que também é conhecida por lucratividade das vendas, ou margem de lucro, ou ainda lucratividade operacional. Enfim, é a taxa que se obtém relacionando o lucro operacional com as receitas operacionais líquidas. A taxa de margem operacional está intimamente vinculada ao setor de atividade da empresa, sendo necessário que, além de avaliar a margem da empresa, é preciso que você a compare com as do setor, verificando se está dentro dos parâmetros médios ou medianos. Então, pegue o lucro operacional vezes 100 e divida pela receita operacional líquida. O que você vai obter? Com isso, você vai obter a margem operacional. É importante analisá-la dia a dia, mês a mês, ano a ano, para, com isso, ficar sabendo, ter consciência do desempenho da empresa. Se está tendo um bom desempenho, um desempenho baixo, né? Se é um desempenho ruim ou bom. Então, outro índice que se deve analisar é a lucratividade bruta, que avalia o desempenho da unidade mostrando sua contribuição para a absorção das despesas operacionais. Como é que ela é calculada? É calculada relacionando-se o lucro bruto com as receitas operacionais líquidas. Outra taxa que você deve verificar é a lucratividade líquida, relacionando o lucro líquido do exercício antes do imposto de renda com as receitas operacionais líquidas. Tudo isso estou lhe falando para termos assim presente uma análise econômica da empresa e principalmente para sabermos a lucratividade e a rentabilidade, né? Com relação à rentabilidade, o patrimônio líquido representa os capitais próprios investidos na empresa, sendo formado pelo quê? Pela soma algébrica do que chamamos de capital social, ou seja, reservas de capital mais reservas de lucros, mais lucros acumulados, menos prejuízos acumulados. Os proprietários investem capitais na empresa, esperando o quê? Obter uma remuneração que compense as aplicações aplicadas. Assim, torna-se bastante importante avaliar a remuneração do capital próprio investido na atividade, né? O que será feito como? Relacionando-se o lucro líquido após o imposto de renda com os capitais próprios, ou seja, com o patrimônio líquido. São cálculos importantíssimos, né, que se pode comparar para se chegar a uma ideia se a empresa está indo bem ou não. E para se obter a rentabilidade mais correta, é melhor calculá-la com o quê? Com base no patrimônio líquido médio, o qual aproxima-se da situação real, podendo ser utilizado na maioria das análises, principalmente quando você não tiver as informações necessárias e suficiente para calcular a média ponderada. Então, utilizando-se o patrimônio líquido médio ponderado, você calculará a rentabilidade real da empresa, pois estará considerando o tempo de permanência dos capitais
e sua contribuição efetiva para os resultados. O cálculo da média ponderada é trabalhoso. É preciso dividir a soma dos produtos pela soma dos tempos de permanência, ou seja, tempo de permanência desses produtos até a venda, né, na empresa, no estoque, para encontrar o quê? A média ponderada. É complicado, é difícil, mas é importante fazer. Então, enfim, você precisa saber, com isso, se a empresa é o quê? Rentável. E ela só é rentável se os produtos a serem vendidos permanecerem o menor tempo possível em estoque. É isso aí, doutores. É importante saber ainda sobre a rotação do ativo operacional, né? O que é o retorno do investimento operacional, o que é e como se calcula o retorno do quê? Do investimento total. Né? Essas são análises econômicas importantíssimas, né? O que é leverage financeiro, por exemplo? Né? É uma boa pergunta para finalizarmos. Leverage financeiro ou alavancagem, ou ainda alavanca financeira. O que é a alavanca financeira? É um índice que avalia a eficiência com que são administrados os capitais próprios e de terceiros, verificando como a participação e remuneração desses atuam sobre a rentabilidade dos capitais próprios. Isso aqui é uma rápida visão sobre a análise econômica da empresa. É muito importante termos isso presente para sabermos se há, de fato, lucratividade, se há rentabilidade, se os capitais próprios com capitais de terceiros, até que ponto que isso alavanca a empresa para que, de fato, ela tenha um desempenho que seja bastante interessante, que tenha uma taxa de retorno, uma lucratividade, enfim, que seja interessante aos empresários. Muito obrigado, senhores doutores, muito obrigado, amigos, empresários, empreendedores, por ouvirem essa rapidinha aula que complementa, então, a nossa visão sobre análise econômica do balanço, análise econômica da empresa. Uma boa noite e até a próxima.